A segunda temporada de Round 6 chegou quebrando recordes e já é um sucesso absoluto, superando até fenômenos como Stranger Things e Wandinha, que eram as maiores audiências da Netflix. Com a terceira temporada já em pré-produção, o hype está lá no alto, e a pergunta que não quer calar é: o que vem por aí para os jogadores que ainda estão vivos? Antes de mergulharmos nas teorias e pistas mais quentes, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like para fortalecer e compartilhar este vídeo com aquele seu amigo que também é fã de Round 6. Eu sou Jun Pope e sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre cultura pop. Primeiro, é importante destacar que os jogos certamente continuarão, e se eu te disser que essa nova etapa do jogo pode ser usada como uma grande distração para acabar tanto com os soldados quanto os patrocinadores, os VIP que estão por trás da ilha. Antes de explorarmos esse possível desfecho, porém, vale a pena analisar o destino dos participantes que ainda permanecem vivos, e como suas histórias podem se entrelaçar com os mistérios da temporada final de Round 6. O jogador 125 poderá trazer revelações bem fortes sobre o sistema do jogo. No programa, enquanto todos se chamam apenas pelos seus números, o nome Min-Su é destacado entre os participantes. Por que esse nome seria tão importante? Ao que parece, o personagem na verdade está relacionado ao jogo Batatinha Frita 1, 2, 3, que como vimos no trailer, retornará para os jogos e não voltará sozinha. A boneca estará de volta com um novo parceiro. Mas quem seria esse Batatinho Frito? Na verdade, tanto a boneca quanto o boneco são personagens extraídos de livros escolares coreanos antigos. O nome da boneca é Young-hee, o do boneco Cheol-su, mas nesses livros coreanos há também o nome de um terceiro boneco, Min-su. Seria uma coincidência? Falando sobre o icônico jogo Batatinha Frita 1, 2, 3, o trailer revela o retorno da clássica boneca ao lado de seu contraparte masculino, o que sugere uma nova rodada com o jogo icônico do programa, mas bem mais difícil e perigoso, certo? Na verdade, não. A presença dos bonecos pode ter um propósito ainda mais estratégico. Após a confusão no final da temporada anterior, quando os jogadores atacaram os soldados e deram início a uma guerra pelo fim dos jogos, o sistema dos bonecos será usado como uma medida de segurança adicional para evitar novas rebeliões. Como vimos anteriormente, os sensores dos bonecos escondem soldados que são os verdadeiros responsáveis pelos disparos que matam os participantes. Agora, os bonecos serão posicionados no quarto principal, prontos para neutralizar qualquer jogador que tente se rebelar novamente contra o sistema. Essa mudança não só reforçará o controle dos organizadores, como elevará ainda mais a tensão nos jogos. Haverá também uma dinâmica onde os jogadores precisarão formar duplas, bem similar ao jogo de Goods que ocorreu na primeira temporada. Um par indiscutivelmente provável para esse futuro jogo são a mãe e o filho, que precisarão batalhar para que um sobreviva. Ao que tudo indica, a mãe sairá vitoriosa da disputa após um sacrifício do filho, pois o final da personagem está atrelado com uma outra figura na história, a jogadora grávida. O nascimento do bebê da mulher grávida deve acontecer durante um dos jogos, com a ajuda da senhora que atuará como parteira do bebê. Infelizmente, a mãe deve morrer durante o parto, deixando o bebê sobreviver. Esse bebê se tornará um símbolo de esperança para os jogadores ainda vivos. Há também especulações sobre o jogador 246. No final da segunda temporada, quando os soldados dão um fim nos jogadores que se rebelaram, vemos um soldado apontando para o coração do 246 e depois, numa rápida mudança de cena, atirando com a arma para baixo, como se estivesse mirando em sua perna. Essa mudança pode ser intencional, pois o soldado em questão é a Soldado 11, que tem como objetivo acabar com os jogos. Eles provavelmente trabalharão juntos de dentro do sistema para tentar por um fim. E falando em trabalhar de dentro, sabia que existe uma probabilidade da jogadora 120 ser, na verdade, uma espiã? A participante Uni, que se tornou uma das mais queridas da série, deverá manter seu favoritismo na terceira temporada. Como sabemos, a personagem é uma ex-soldado militar, mas não conhecemos muito da sua história nessa temporada. Na verdade, o que notamos é que a 120 é uma presença mais discreta, não chama tanta atenção e às vezes parece estar mais observando do que jogando. Essa postura levanta a questão: ela está realmente lá pelo prêmio em dinheiro ou tem um propósito maior? E se a participante na verdade tiver uma ligação com Jun-ho? Essa teoria se alinha com a ideia de que as autoridades conduzidas por ele na busca pela ilha, conscientes da existência dos jogos, podem estar elaborando não apenas um plano de resgate, mas de destruir completamente o lugar. Em uma rede tão bem protegida e perigosa, um agente infiltrado teria que agir com extremo cuidado, misturando-se aos jogadores enquanto coleta informações vitais.
Falando sobre o policial, vimos que ele não teve tanto destaque nesta segunda temporada, mas a terceira trará não só o desfecho do personagem, como também o fim do seu arco de vingança. Sabemos que ele está rastreando a ilha, mas há um rapaz infiltrado com ele, o capitão do barco. Esse capitão certamente será descoberto por Jun-Ho, que o forçará a entregar as informações de onde se esconde a ilha e como entrar lá. Assim veremos uma aliança sendo formada por Jun-Ho e outros personagens principais, como o 456, onde juntos eles atuarão para colocar um fim aos jogos, a Soldado 11 e o jogador 246, e possivelmente também o Frontman, o atual jogador 001. O Frontman, ao que tudo indica, pode ser mais do que apenas um ex-vencedor que assumiu o comando dos jogos. Existe a possibilidade de ele ser um agente secreto infiltrado, trabalhando pacientemente para derrubar a organização por dentro. Sua atuação prolongada nos jogos pode ser parte de uma estratégia complexa para reunir informações cruciais sobre os financiadores e funcionários corruptos envolvidos. Derrubar uma operação tão vasta requer tempo, estratégia e precisão, e o Frontman parece possuir todas essas qualidades. Os jogos irão continuar, o que fará com que pelo menos a metade dos 28 sobreviventes morram, mas e se dissermos que na verdade esses jogos são um plano de distração para um objetivo muito maior: acabar todo o sistema corrupto por trás do Squid Game, incluindo os VIPs, os soldados e os financiadores ocultos? A experiência militar do personagem, evidenciada por suas habilidades como atirador de elite e sua postura calma e calculista, sugere que ele é um profissional treinado em missões de alto risco. Essa expertise o tornaria o candidato perfeito para uma missão tão perigosa e meticulosa quanto destruir o sistema dos jogos. Ele tem jogado o jogo longo, esperando o momento ideal para agir, e esse momento pode ter começado com o jogador 456. E por que o Frontman destruiria algo tão grandioso e lucrativo quanto o Squid Game, algo que, ao que tudo indica, seu próprio pai criou? Pois é, segundo indícios observados na série, o Frontman pode ser filho do jogador 0001, o velhinho que conhecemos na primeira temporada. Um dos momentos que embasam essa teoria acontece nos primeiros episódios da primeira temporada, quando o velhinho menciona que seu filho é intolerante à lactose, igual ao jogador 456. Agora, avançando para a segunda temporada, há uma cena em que o Frontman recusa o leite que lhe é oferecido e decide entregá-lo à jogadora grávida. Um detalhe bem colocado que faz referência à relação dos dois. Com o retorno do jogador 456 aos Jogos Mortais, o Frontman sempre soube que o personagem poderia desafiar os organizadores e VIPs, tornando-o a distração perfeita para o Frontman agir por debaixo dos panos. O 456 é imprevisível, emocional e disposto a enfrentar tudo para expor as atrocidades dos jogos. Sua rebelião forçará os VIPs e organizadores a se concentrarem no controle de danos, deixando o Frontman livre para agir. É possível até que o Frontman encoraje sutilmente as ações de 456 antes de devolvê-lo aos jogos, sabendo que elas são parte essencial de seu plano. Nesse cenário, o Frontman e 456 podem acabar se tornando aliados outra vez. Enquanto o nosso protagonista cria caos na linha de frente, o Frontman utiliza sua precisão e estratégia para atingir os alvos principais. Se ambos conseguirem alinhar seus objetivos, a destruição do Squid Game pode finalmente ser uma realidade, com os VIPs e toda a operação corrupta sendo eliminados. Em resumo, a terceira temporada de Round 6 promete ser uma montanha-russa de reviravoltas. Novos aliados e novos inimigos podem aparecer, mas a verdadeira batalha será para destruir o próprio sistema que alimenta esses jogos mortais. E aí, o que você acha? O Frontman é o herói secreto que está esperando o momento certo para agir? Se você tem outras teorias, deixe nos comentários. Vamos continuar explorando juntos cada detalhe de Round 6. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like para mais vídeos como este. Até a próxima e que os jogos comecem, ou talvez terminem.